Você já se pegou com muitas ideias e parece que algumas delas somem da sua mente e outras você quer implementar, mas tem dificuldade, porque não sabe como priorizar ou como fazer e por algum motivo essas ideias não se transformam em realização? Se isso já aconteceu com você, assista esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero ajudá-lo a transformar ideias em realizações. Mas antes de falar qual é o segredo, como que eu aplico isso no meu dia a dia, quero convidar você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, porque semanalmente eu compartilho conteúdo relevante e prático. E hoje eu estava me preparando para gravar vídeo para o canal e eu perguntei para um profissional que trabalha com a gente, na área de tecnologia, está com a gente há poucos meses, e eu falei para ele, pô, você tem algum desafio na carreira ou no dia a dia que você acha que poderia dar um bom tema para o vídeo? Ele pensou, ele falou assim, já sei, como transformar várias ideias em realidade. Eu falei, por quê? Eu tenho um monte de ideia e às vezes elas não acontecem. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, legal, e o que você faz com essas ideias? Você registra essas ideias? Você escreve? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Ele falou, não. Eu falei, então tá aí. Por isso que esse vídeo tem o tema do poder da escrita para transformar ideias em realizações. Tem uma terapia americana que é chamada terapia autorreflexiva, que ela vem através da escrita. Então, se você está muito ansioso, está pensando em muita coisa, escreve. Porque quando você escreve, você diminui a velocidade do seu pensamento. Como assim, Carlos? O pensamento ele é 3 vezes mais rápido que a velocidade da fala, pelo menos. E a nossa mente, ela é atemporal. Ela vai lá no futuro, ela volta lá no passado, ela tem ideias e tal. Só que se você não registra essas ideias, muitas delas vão embora, porque são pensamentos aleatórios, que naquele momento parece que são reais, você se imagina fazendo, só que depois parece que esse pensamento some. Ou é um pensamento idealizado, que isso é chamado idealização. Inclusive, Freud explica que a gente tem alguns mecanismos de defesa, que às vezes a gente está incomodado com uma coisa, ao invés de a gente angustiado resolver, o nosso cérebro cria mecanismos. A gente começa a idealizar coisas. Uma das formas de você quebrar esse mecanismo de defesa, que é chamado idealização, e transformar ideias em realização, é você escrever. É meio óbvio isso, mas pense o seguinte, tem pessoas que não conseguem pegar uma ideia e escrever. Você acha que se ela não consegue pegar uma ideia e escrever, ela vai conseguir realizar? Claro, tem pessoas que não escrevem, não estão habituadas, vão lá, começam a executar, o negócio acontece. Porque elas têm a capacidade de tomar iniciativa. Tem pessoas que são muito executoras. Teve uma ideia, executa e a coisa vai acontecendo. Também não adianta só você ter ideia, escrever e não executar. Mas, o que eu aprendi? Eu me lembro, quando eu estudei psicologia aplicada em negócios, com um grupo de empresários, foram quase 2 anos, e eu aprendi sobre uma técnica que me ajudou muito, que era o caderno OR. Chamava o Caderno de Orientação para Resultados. O que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a pegar tudo que estava na minha mente e transformar em algo tangível. Porque existe uma parte do nosso cérebro que é o neocórtex, que é essa parte aqui pré-frontal, que é responsável pela capacidade de visualização. Então quando você pega uma ideia e escreve, isso aumenta a sua capacidade de visualização e realização. Então o primeiro passo para você transformar uma ideia em realidade é escrever as suas ideias. Quem convive comigo sabe que eu estou o tempo todo anotando coisas, embora eu tente me livrar dos papéis, evito, mas às vezes aqueles papéis ali são ideias que eu anoto e de tempos em tempos eu volto e organizo aquelas informações. E eu vou, algumas delas eu não só organizo, mas eu transformo o quê? Em um objetivo, eu transformo numa atividade e eu faço o quê? Eu uso de uma habilidade. Quando eu vou escrever uma ideia, eu uso do verbo de ação no infinitivo. Como assim? Se você tem uma ideia e você vai escrever, você pode usar um verbo de ação no infinitivo. Então, puxa, estou com uma ideia de lançar um novo formato para o meu programa que vai ter isso, isso e isso. Como, por exemplo, eu tive uma ideia de lançar um programa, uma experiência de aprendizagem chamada Líderes à Mesa. No dia que eu estava com um chefe de cozinha, comendo no restaurante dele, conversando, pegando uma série de coisas, eu falei, pô, podia fazer uma experiência vivencial usando gastronomia. Daqui a pouco eu tive a ideia, pô, e eu comecei a escrever. E aí eu coloquei, pesquisar sobre um possível tema, buscar possibilidades de parceiros que possam executar isso. Eu comecei a pegar o quê? Ideia do que eu queria e possíveis ações que eu teria que fazer. Então, eu usei verbo de ação, que é fazer, realizar, buscar. E eu coloquei
Prazo. Quando você coloca prazo, você se compromete, porque você tem parâmetro de número e de tempo. Então, a primeira coisa que eu recomendo você fazer, se você tem várias ideias, é começar a anotar aquelas ideias. Aí você vai selecionar algumas dessas ideias e vai transformar em meta. Porque aí você vai se perguntar, o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Como eu vou fazer? Você vai responder algumas perguntas que vão te ajudar a fazer o quê? Transformar o ideal em real. Porque quando você transforma uma ideia, puxa, eu quero construir uma casa, tá? Aonde vai ser essa casa? Quanto ela vai custar? Como é que vai ser? E você começa a escrever, aquilo começa a se tornar real. Esses dias eu tava falando com uma profissional do meu time e eu falei pra ela, a gente pretende dobrar de tamanho. Ela falou, mas como? Eu falei, eu não sei ainda, a gente tá começando a escrever isso. Mas eu sei que eu quero dobrar no ano que vem. Pô, mas como? Eu falei, porque ela não tava visualizando. Eu falei, nem eu, mas eu sei que eu quero isso. Vamos começar a ver como seria? Pô, eu vou começar a ver que linha de negócio eu vou crescer, como é que a gente vai fazer. Deixa eu começar a escrever. Quando você começa a escrever, opa, é factível. Ou pode ser que você pense, não é factível. Não vou fazer isso agora. Não dá. Você começa a trazer pro real. Porque pode ser que às vezes você escreve e fala, isso daqui tá muito longe. Não dá. Você coloca na linha do tempo. Então a dica que eu quero trazer para você é, para transformar ideias em realização, o primeiro passo é trazer para o concreto. E o concreto é desenvolver a capacidade de escrever. E todo mundo tem essa possibilidade. Ah, mas eu não consigo, porque eu não tenho os braços. Ok, talvez você tenha alguém do seu lado que você pode digitar, ela escreve para você e você vai lá e visualiza. Você pode usar o áudio de um celular, né, para isso. Então existe sim a possibilidade de todo mundo usar o recurso mais precioso, mais poderoso, que é transformar a ideia num plano. Porque depois do plano, você parte para a execução. Isso é o que eu faço. Quem me acompanha no dia a dia sabe que eu tenho várias anotações e às vezes eu tenho ideia que eu anoto e que eu vou usar daqui a X tempo. Né? Tem uma ideia que eu ainda não coloquei em prática, que é fazer um reality show para profissionais de vendas, e eu tive essa ideia há 2 anos e tá lá anotado. Resgatamos isso recentemente e pode ser que em breve a gente coloque isso em prática. Por quê? Porque agora eu tô juntando com uma informação, com outra. Eu só não pus um prazo. Melhor, eu tentei colocar prazo, mas eu vi que não era factível na época, porque tinha várias prioridades. Pode ser que você escreva uma ideia e ela vá pro final da fila. Você mude. Mas se você registra, que é o objetivo desse vídeo, falar do poder da escrita, isso te dá mais possibilidade de controlar as coisas. Um outro exemplo, chega domingo, chega um dia, eu tô ansioso, com muita coisa para fazer, e aí você começa a se perder nas coisas, eu vou lá e escrevo, porque aí eu organizo, vejo o que eu vou delegar, o que eu vou priorizar e tudo mais. Isso diminui a ansiedade, isso ajuda a diminuir a carga ansiogênica e a deixar o seu pensamento um pouco mais tranquilo, porque você fica com medo de esquecer, tal. Sacou? Essa é a ideia que eu queria trazer para você. Então pega um papel, escreva, usando o parâmetro de número, parâmetro de tempo, verbo de ação no infinitivo, e quem sabe você não pode criar seu caderno de orientação para resultados. Na época eu escrevi, né, o que eu queria para várias áreas da minha vida, para várias frentes de negócio, e eu venho praticando isso até hoje. Isso me ajudou a realizar coisas que na época não eram muito factíveis a curto prazo, porque eram idealizações. O que eu tenho hoje é o que eu idealizei lá atrás, que estava muito longe agora. O que eu vou ter no futuro é o que eu vou idealizar agora, escrever e executar. Claro que não adianta só escrever, tem que entrar em ação. Então eu pergunto para você, o que seu eu do futuro diria para você fazer hoje? Grande abraço e até o próximo vídeo.